Olá, povo de Deus, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, 27 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 10, de 11 a 18 e Marcos 4, de 1 a 20. A carta aos Hebreus, que voltamos a ler, toca num tema bastante espinhoso e difícil, o tema do sacrifício. Os católicos referem-se à Eucaristia como sacrifício, o que muitos de nossos irmãos protestantes negam, por causa da afirmação de que houve um único sacrifício, aquele realizado por Cristo, como afirma nosso texto de hoje. Tal conflito só se resolve tendo por base um conceito dinâmico de memorial. De fato, não fazemos novo sacrifício, nem temos nada de novo para oferecer a Deus. O que fazemos na Eucaristia é memorial. O Padre Taborda, no seu magnífico livro, O Memorial da Páscoa do Senhor, nos diz: a afirmação do caráter sacrificial da Eucaristia não empana a unicidade do sacrifício de Cristo. Ele é o único sacerdote da nova e eterna aliança. Seu sacrifício é também único, pois não é ritual, mas histórico, vivencial, existencial. E como todo fato histórico, é irrepetível. Para expressá-lo, no entanto, o autor da carta aos Hebreus lança a mão do vocabulário cultual, ritual e sacerdotal, mas o transforma intrinsecamente, aplicando a realidade profana da existência histórica de Jesus. A constante referência ao culto levítico serve para distanciar-se dele e mostrá-lo superado pelo culto histórico realizado por Jesus, que culmina em sua morte de cruz. Como acontecimento histórico, com todos os horrores das torturas a que são submetidas pessoas condenadas como malfeitores, o sacrifício de Cristo é absolutamente irrepetível. Aconteceu de uma vez para sempre e, com isso, aboliu todos os demais sacrifícios. Desta maneira, Cristo é o fim do sacerdócio e dos sacrifícios, como o é da lei. Fim significa, ao mesmo tempo, término e meta. Nesse sentido, Cristo é o fim e a realização de todo o sacerdócio, e sua vida culminando na cruz e na ressurreição. É o fim e a realização de todo o sacrifício. Nessa condição, são desnecessários novos sacrifícios, pois por sua vida realizou definitivamente e escatologicamente a pretensão de todo ato sacrificial, apresentar-nos a Deus e sermos acolhidos com um olhar benévolo. Para compreender como, apesar da unicidade do sacerdócio e do sacrifício de Cristo, a Eucaristia pode ser e é sacrifício no sentido verdadeiro e próprio, vem em ajuda o conceito de memorial. Ele permite que se veja a Eucaristia como totalmente relacional ao sacrifício da cruz. É sacrifício porque memorial, é sacrifício porque é sacramento do único sacrifício. Marcos 4, de 1 a 20. Continuamos nos servindo do exegeta Fritz Leo Leitzen-Days. Antes, mergulhemos na cena do nosso texto de hoje. Jesus volta a pregar ensinando à beira-mar. Uma grande quantidade de gente o escuta. Pressupõe-se a presença dos discípulos junto a Jesus, que, realizando seu desejo, lhe prepararam um barco. Jesus então fala do barco, estando a multidão à margem do mar. Nesse contexto, Jesus conta-lhes uma parábola. Na parábola do semeador se apresenta a imagem de base que domina os textos que virão a seguir. O crescimento do grão nos campos, desde o livro de Gênesis,
foi ligado à força de Deus que dá vida e fruto, milagrosamente, a uma pessoa que conhece as forças escondidas da natureza. Desde os profetas, a ação da palavra de Deus no povo e em sua história se compara com a semente que cresce. Assim, o significado simbólico dessas imagens fica claro. Se trata da chegada do reino de Deus, que Jesus anuncia e se vai tornando realidade com seus discípulos e enviados. A imagem da semeadura e da boa e má colheita expressavam no Primeiro Testamento e no judaísmo a obra definitiva e salvífica de Deus que termina com o juízo. Estas imagens foram combinadas ao redor da semente, que significava a palavra de Deus e dos profetas. Importante lição nos dá essa parábola de Jesus. Agora é tempo de semear, sem preocupar-se com os resultados. Sabemos por experiência que nem todas as sementes brotam e crescem iguais. Por isso, nessa parábola, vemos um tríplice fracasso e um efeito positivo revelando a força do reino. Apesar do fracasso experimentado na própria situação ou comunidade, o reino de Deus irromperá, seguramente propiciado pelo próprio Deus. Isso significa que a atividade do semeador, a semeadura, não é infecunda. Estamos em tempo de semear. Como Jesus continua espalhando sua semente, assim devem fazê-lo também todos os semeadores enviados por ele. O tríplice fracasso nos leva a perguntar como estamos, enquanto terreno onde Cristo não se cansa de semear. Aprisionado, empedrado, espinhoso, frutífero, um pouco de cada dessa situação? Percebe-se no método de Jesus que ele tem níveis diferentes de discursos entre a multidão e os discípulos. Aos primeiros, a linguagem de parábola é desafiadora, mas eles não estão muito afim dela. Por isso, olham, não enxergam, escutam e não compreendem, não se convertem e nem ganham o perdão. Os discípulos, porém, possuem o mistério do reino de Deus. Porém, gostaria de colocar um desafio, buscando uma interpretação diferente dessa parábola. Somos acostumados a tomar cada tipo de terreno que recebe a semente e compará-los com tipos de pessoas. Porém, olhando mais a fundo, constatamos que somos um pouco de cada tipo de terreno. Uma mesma pessoa pode, ao longo de sua vida, identificar-se com um tipo de terreno. Sendo assim, somos uma mescla destes terrenos, pedregoso, espinhoso, com a terra de beira do caminho, mas com a graça de Deus atuando em nós, somos também terra boa e capazes de fazer render muito todas as sementes que recebemos de Deus. Ninguém é só pedra, ninguém é só espinho, ninguém se identifica apenas com a terra da beira do caminho, como também ninguém é só terra boa. Que não nos ocorra não termos ouvidos para ouvir, mas que assumamos posições proativas no sentido da construção do reino com muitos frutos. Como somos um pouco de tudo, cuidemos para que a dimensão boa de nossa existência se sobreponha ao nosso lado sombrio e obscuro. Quantos desafios recebemos em nossa vida cristã? Sermos terra boa, sermos sal, sermos luz. Sigamos a Jesus, pois ele nos garantiu: quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Um beijo no seu coração.